Olha que coincidência! Comecei há dias a escrever umas considerações sobre lembranças que me foram trazidas pela observação de fotos aéreas de Itararé tiradas em 1955. Tinha eu então 13 anos de idade e consigo ainda lembrar de muita coisa da Itararé desse tempo. Quando nasci, em 1942, meu pai era chefe de estação da Sorocabana, em Ibiti, e por volta de 1946 nos mudamos para a cidade, morando uns meses de casa alugada, depois indo para a casa construída em lote na Rua 15 de Novembro, em loteamento recém-aprovado em terrenos da chácara da minha avó, nos limites a leste da cidade. Dali nos mudamos por volta de 1953 para a casa onde hoje funciona a loja da Agroterra. O período entre 1946 e 1963 foi para mim recheado de experiências, amizades, muitas conversas e leituras. E tenho toda uma coleção de recordações, boas em sua maior parte. A visão detalhada que as tais aerofotografias me propiciam traz, a cada vez que as examino, recordações variadas. De momento, dentro da temática sobre lendas e seres míticos, posso listar algumas dessas lembranças. Do tempo do Ibiti, lembro de dois causos. Um primeiro não é bem o caso de apenas uma narrativa lembrada. Trata-se de aparições do boitatá, cobra de fogo, que vi mais de uma vez em campos ao norte do Ibiti. Trata-se da luminescência produzida, no caso, por elementos de ossos enterrados em terrenos relativamente porosos. Para muita gente sinalizavam tesouros enterrados e outros diziam, o que não entendiam, que eram produto pós-morte do mau comportamento de compadres e comadres. O outro era sobre uma área assombrada numa chácara a meio caminho entre Ibiti e a cidade, em que um assovio dado por quem passava na estrada resultava numa chuva de pedras que vinham não se sabe de onde. Já no período de moradia na Rua 15, há uma certa fartura de histórias quase todas arrepiantes para a meninada da época. Nunca é demais lembrar a meninada de hoje que na maior parte do século XX não tínhamos televisão ou boa imagem de televisão. Não tínhamos desenhos animados em casa, não tínhamos computadores, tablets ou celulares. Mas tínhamos muitas brincadeiras, imaginávamos muitas aventuras, observávamos muita coisa do cotidiano e contávamos muitas histórias, inclusive as de assombração. Uma lembrança minha durante um certo tempo, quando estava no ar pela rádio a novela O Direito de Nascer, minha mãe e minha tia iam ouvi-la na casa da vovó e nós, crianças, sentávamos embaixo da mesa da cozinha para contar histórias de assombração. E muitas dessas histórias se passavam nas vizinhanças da casa. Com o loteamento que tinha o nome da minha avó, mostra algum desses lugares a saber. O campinho, que tinha um trecho de vala que a gente atravessava voando por uns 2 ou 3 passos, sempre de mãos dadas, imaginando o tal voo. Também ali na esquina da Rua São Pedro era o local de aparição da porca e seus 8 porquinhos, que surgiam do nada e perseguiam os maridos que tinham dado alguma escapulida à noite. Em frente ao campinho, do outro lado da Rua São Pedro, um terreno vazio com um poço abandonado, que evitávamos e que havia um corpo seco, que podia sair e perseguir a gente. Ao lado desse terreno, um outro também não ocupado, que conteria um enterro de dinheiro, feito por um tropeiro que apareceu em sonho para a moradora vizinha, a dona Salustiana, que pediu ajuda ao meu irmão para achar o local certo. Ao que eu saiba, não foi achado. Cabe aqui um esclarecimento. O enterro, para ser devidamente achado e apropriado, deve ter sido dado pelo seu responsável à pessoa que se destina, ou então não será encontrado. A Rua São Pedro, que nas noites de Sexta-feira Santa era percorrido pela mula sem cabeça, que atravessava a cidade em direção ao cemitério. Já o Saci não tinha local determinado para surgir, mas seu assovio podia ser ouvido a qualquer hora do dia ou da noite, e havia maneira de prendê-lo. Se surgisse num redemoinho de poeira, era só pegá-lo com uma peneira de cruzeta.
colocá-la em uma garrafa, tampando-a com uma rolha com uma cruz desenhada com carvão. A casa em que eu fui morar, que algumas pessoas diziam que era assombrada, mas em que nada aconteceu de estranho, só tínhamos medo de que do teto da cozinha, de ripas em treliça, pudessem cair. Se invocadas partes do corpo humano, uma de cada vez. E tinha o barulho de pilão à noite, que intrigava a minha mãe e que depois se descobriu que era barulho do pilão, já que a vizinha socava o café no próprio. Mas, voltando ao Boitatá, ao sul da estrada de ferro estendia-se a área de Campos Gerais, hoje quase toda florestada, com tradicional criação de gado. É uma área com grande ocorrência de raios e não raro cabeças de gado eram vitimadas. Quando as carcaças eram enterradas, criavam-se condições para o aparecimento de fogo fátuo, bolas luminescentes, inquietas, flutuantes e por vezes saltitantes. O que se dizia era que elas, por vezes, assinalariam locais de enterro de dinheiro ou ouro. Há algumas histórias a respeito de achados de tesouros enterrados. Era o caso do Capão do Alegre, na estrada Itararé Bom Sucesso, que até hoje é objeto de pesquisas de enterros, havendo alguns casos de gente que já teria achado o enterro, ou de pretensas assombrações no local, como acontecido com o motorista de caminhão que passou a noite ali com um caminhão parado. Quando acordado por um passante, falou da assombração que segurou o caminhão. Passou por ele, aninhou-se e deitou à sua frente sem deixar que o caminhão avançasse. O que tinha acontecido? Uma roda traseira soltou-se e, com o embalo, passou à frente do caminhão, já parando, e deitou-se no meio da estrada. E o motorista nem teve coragem de descer para ver o que tinha acontecido. Dizia-se também que no cemitério havia vez ou outra a visão de fogo fátuo. E também sobre o cemitério contava-se sobre a moça que aparecia. Era seguida por um admirador, entrava no cemitério e sumia. Sei não, mas dizia-se de uma moça que morava além do cemitério e que não tinha medo e atravessava o Campo Santo ao ir para casa. E se percebia que alguém a seguia, simplesmente dava uma gargalhada e saía pelo muro dos fundos. Há ainda outras muitas histórias sobre malvadezas do Saci, aparição de lobisomem, assombrações em cruz de estrada e mais a história de um enterro de ouro em local não muito difícil de achar, que teria sido efetivado no século XIX por 2 negros empregados a mando de um grande fazendeiro da região. Mas sobre esse não dou maiores informações. Ele me foi dado por um desses empregados e talvez um dia eu ainda vá procurá-lo ou repasse o presente para outra pessoa.